Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vem Segue-me. Esta semana estamos aqui estudando o segundo NEF, os capítulos de 6 a 10. E o tema é: Ó, quão grande é o plano de nosso Deus. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário, é muito importante aí no final, para que a gente possa levar essa mensagem a mais pessoas. Estudaremos os seguintes tópicos desta aula. O Senhor é misericordioso com o seu povo e vai cumprir seus convênios. Jesus Cristo me salva do pecado e da morte. A expiação do Salvador é infinita. Posso me achegar a Cristo e seguir o plano de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo pode me trazer alegria. Eu convido você a assistir esse vídeo completo, aula completa até o final. Antes de entrarmos nos tópicos, vamos ler o resumo de cada capítulo. Do capítulo 6 ao 10, diz o seguinte: Jacó relata novamente a história judaica, o cativeiro babilônico e o retorno, o ministério e a crucificação do Santo de Israel e a ajuda recebida dos gentios e a restauração dos judeus nos últimos dias, quando acreditarem no Messias, aproximadamente 559 a 545 a.C. Jacó continua a ler em Isaías. Isaías fala em linguagem messiânica. O Messias terá a língua dos instruídos, ele oferecerá as suas costas aos açoitadores, não será confundido. Comparar com Isaías 50. No capítulo 8, Jacó continua a ler em Isaías. Nos últimos dias, o Senhor consolará Sião e coligará Israel. Os remidos virão a Sião em meio a grande alegria. Jacó explica que os judeus serão coligados em todas as suas terras de promissão. A expiação resgata o homem da queda, os corpos dos mortos sairão da sepultura e seus espíritos do inferno e do paraíso. Eles serão julgados. A expiação salva da morte, do inferno, do diabo e do tormento eterno. Os justos serão salvos no reino de Deus. Declaradas as penalidades para os pecados, o Santo de Israel é o guardião da porta. No capítulo 10, Jacó explica que os judeus crucificarão o seu Deus. Eles serão dispersos até começarem a acreditar nele. A América será uma terra de liberdade, onde nenhum rei governará. Reconciliai-vos com Deus e alcançai salvação por meio de sua graça. Então, esse é o resumo dos capítulos de 6 a 10. E os tópicos que nós vamos estudar para que a gente possa aprender os princípios e aplicar em nossa vida os principais ensinamentos. O primeiro tópico é: o Senhor é misericordioso com seu povo e vai cumprir seus convênios. As palavras de Jacó, irmão de Nefe, dirigidas ao povo de Nefe, diz: Eis que, meus queridos irmãos, eu, Jacó, tendo sido chamado por Deus e ordenado conforme sua santa ordem, e tendo sido consagrado por meu irmão Nefe, olha só que ele reconhece a autoridade, né, de ter sido chamado por Deus e ter sido ordenado conforme a santa ordem. A quem tendes por rei ou protetor, e a quem dependeis para a vossa segurança. Eis que sabeis que vos disse muitas coisas. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido. Porque vos tenho exortado com toda diligência, e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai, e tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. Então, Jacó, assim como Nefe, ele continuou a profetizar e pregar o evangelho depois da morte de seu pai, Lei. E agora eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. Ler-vos-ei, portanto, as palavras de Isaías. Então, ele estava ali lendo as palavras de Isaías, estava profetizando sobre as coisas que iriam acontecer no presente e as coisas que iriam acontecer no futuro. E estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E falo-vos para o vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiqueis o nome de vosso Deus. Então, o irmão dele que ele está falando é Nefe. E agora as palavras que eu vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas
coisas que foram ditas por Isaías que vos podem ser aplicados, pois sois da casa de Israel. Então, todas essas profecias que foram realizadas por Jacó, depois que ele leu em Isaías, todas elas se aplicam a cada um de nós. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai na luz do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isto tereis de minha mão, em tormento jazereis. Então, às vezes, é um pouco complicado, né? Entendemos, assim, de imediato o significado dessa escritura. Mas nós temos aqui o significado, que diz o seguinte: muitas pessoas de hoje confiam mais em si mesmas ou em outras pessoas do que no Senhor. Elas confiam em seu próprio braço ou no braço da carne e seguem sua própria luz em vez de confiar em Deus. Então, ou seja, uma pessoa que consegue alcançar algum sucesso, algum êxito, ela acha que ela conseguiu alcançar aquele objetivo por força própria, por mérito próprio, pela sua própria inteligência, né? E não reconhece a mão de Deus em todas as coisas. Então, nós precisamos reconhecer a mão de Deus e confiar em Deus e não achar que nós estamos conseguindo todas as coisas através da nossa própria capacidade, e sim, nós devemos reconhecer e confiar em Deus, em sua própria luz. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e o seu ermo como jardim do Senhor. Regozijo e contentamento achar-se-ão nele, ação de graças e voz de melodia. Então, ou seja, resumindo, as profecias de Isaías foram transcritas em 2º Nef, capítulo 8. Eles falam basicamente sobre a coligação de Israel nos últimos dias, né? O que seria essa coligação de Israel? Né? Jacó, que o seu nome foi transformado para Israel, que era neto de Abraão, teve seus 12 filhos, que foram posteriormente chamados as 12 tribos de Israel. Elas foram dispersas por todas as nações. As 12 tribos, né, de Israel foram dispersas por todas as nações, devido à sua iniquidade, devido ao fato de eles não acreditarem no seu Deus, e isso também foi uma forma que Deus fez para que eles pudessem abençoar todas as nações. Se você pesquisar nas Escrituras, vocês vão ver que essa dispersão de Israel, das 12 tribos, ela tinha um propósito de poder abençoar todas as nações na qual eles se fariam presentes. E essa coligação de Israel vai fazer com que essas 12 tribos, né, com que todos eles voltem a se reunir novamente, né? E hoje em dia essa coligação de Israel significa também que o evangelho seria pregado a todas as pessoas, né? A todas aqueles pessoas, a todos os seus eleitos, né? Os eleitos de Jesus Cristo, aqueles que vão aceitar o evangelho, não só entre os vivos, mas também aqueles que aceitam o evangelho no mundo espiritual, porque nós sabemos que o evangelho é pregado no mundo espiritual para os mortos. Então, todos aqueles que aprendem o evangelho do outro lado do véu e aqueles que aceitam o evangelho aqui, passam a fazer parte do reino de Deus e farão parte dessa coligação de Israel. A regra de fé número 10 fala sobre isso, que nós cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião, seria Sião, a nova Jerusalém, será construída no continente americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra e que a terra será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então, essa é uma das crenças que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, temos, que é na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos. Próximo tópico: Jesus Cristo me salva do pecado e da morte. Segundo Nef, capítulo 9, versículo 6. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão, e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Ou seja, quando Adão e Eva foi lá e comeu do fruto, houve a queda. Eles se afastaram da presença do Senhor. Mas
para que eles pudessem voltar novamente a ter a possibilidade de ressurreição, né? A ter a possibilidade de um dia voltar à presença de Deus, foi necessário o sacrifício expiatório e o papel de Jesus Cristo nesse plano de salvação. A expiação do Salvador é infinita. Esse é o próximo tópico. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita. O que é expiação? Expiação é o sacrifício que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo ele se sacrificou na cruz. Todos nós lembramos desta imagem de ele sacrificado na cruz, mas antes de ser sacrificado na cruz, Jesus Cristo ele foi para o jardim do Getsemane e ele pagou pelos pecados de todas as pessoas um sacrifício infinito que ele realizou ali, sangrando sangue, né, por todos os poros, suando sangue por todos os poros, e ele realizou essa expiação. Foi quando ele pagou pelos nossos pecados, os pecados que eu ainda não cometi, os que eu vou cometer, né? Então, todos aqueles pecados, Jesus Cristo, ele precisou realizar essa expiação. Para quê? Para que um dia, depois de eu me arrepender desses meus pecados, para que eu pudesse ser salvo. Porque se a expiação não fosse infinita, essa corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. Ou seja, aquela queda, né, de Adão e Eva, quando eles comeram ali do fruto, né, que eles não deveriam comer, eles caíram, né, foi a queda de Adão e Eva, e se não fosse através da expiação infinita, essa queda ela deveria durar eternamente. E se assim não fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra, para não mais se levantar. Próximo tópico. Posso me achegar a Cristo e seguir o plano de Deus. Segundo o Nef 9, Jacó ele ficou tão impressionado com o plano de redenção de Deus que ele escreveu, né, registrou essas escrituras aqui de uma forma bem assim impressionada, porque ele diz assim: ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Então, ou seja, sempre tem um caminho, né, um escape, uma salvação que Deus preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos nos livrar das garras do inimigo, que é Satanás, o diabo, que quer tornar os homens tão miseráveis como ele próprio. Ele continua no 9: ó, quão grande é o plano de nosso Deus, porque, por outro lado, o paraíso de Deus deverá libertar os espíritos dos justos, e a sepultura libertar os corpos dos justos. E o espírito e o corpo serão reunidos novamente, e todos os homens tornar-se-ão incorruptíveis e imortais, e serão almas viventes, tendo um perfeito conhecimento como nós na carne, com a diferença de que o nosso conhecimento será perfeito. Então, aqui é o que vai acontecer conosco depois da nossa morte, né? Nós vamos ressuscitar, nós vamos ter a reunião novamente do nosso corpo com nossa alma, né, e espírito, e seremos almas viventes, tendo um perfeito conhecimento. Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza e nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. Então, olha só o que vai acontecer aqui quando nós formos ressuscitados aí após a nossa morte. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado dessa primeira morte para a vida, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento e serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. Então, assim que nós deixarmos essa vida, nós todos vamos ressuscitar, todas as pessoas vão ressuscitar, sem exceção. E depois dessa nossa ressurreição, que nós vamos passar por essa primeira morte, nós vamos ter a oportunidade aí de ser julgado de acordo com o julgamento de Deus. E certamente, como vive o Senhor, pois o Senhor Deus disse:
é sua eterna palavra, a qual não pode passar. Os justos ainda serão justos e os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno para eles preparado. E o seu tormento é como um lago de fogo de enxofre, cuja chama acende para todo o sempre e não tem fim. Nós conhecemos, sabemos que existe muita maldade nesse mundo, você vê o tempo todo, você liga a televisão, você, no seu bairro, na sua cidade, você vê que existe maldade nas pessoas, as pessoas estão muitas vezes aí praticando o mal, sendo cruéis, pessoas iníquas, né? Então, seja, imundo, né? Quando ele fala serão imundos, né? Que são aqueles que são os seguidores aí do diabo e seus anjos. Então, para esses, tem aí um lugar preparado aí, que é o fogo eterno, né? Que está preparado, e o seu tormento é como um lago de fogo e enxofre. Então, ou seja, existe um plano, o Senhor deu os mandamentos para que nós pudéssemos ser obedientes, cumprir esse plano aí, sendo obediente, cumprindo os seus mandamentos, para que um dia a gente pudesse voltar à sua presença. Mas aqueles que não fazem dessa forma, né, são aqueles seguidores do diabo, aqueles que são maldosos, aqueles que agem aí com crueldade, para esses também vai ser preparado aí, já está preparado um lugar que nós conhecemos como as trevas. Ó, quão grande é a santidade de nosso Deus, pois ele conhece todas as coisas e não há nada que não conheça. Ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Como eu disse, todos podem ser salvos, se derem ouvidos à voz do Salvador. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. As pessoas têm um livre-arbítrio e muitos escolhem o mal. E ele continua: pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão. E ele sofre isso para que todos os homens ressuscitem, para que todos compareçam diante dele no grande dia do julgamento. Então, Jesus Cristo, ele fez a parte dele, ele veio a essa terra, foi o nosso Salvador, pagou pelos nossos pecados através do seu sacrifício expiatório, morreu na cruz, foi pregado, ele cumpriu o seu papel como filho de Deus para dar oportunidade para que cada um de nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Essa vida ela é muito curta, né? Nós sabemos que essa vida passa muito rápido. Então, que nós possamos poder escolher guardar os mandamentos, escolher aquilo que é certo, se arrepender dos nossos pecados, nos afastar do inimigo, das tentações, porque ele está sempre querendo nos desanimar, querendo que nós pratiquemos o mal, queremos que nós nos afastemos dos mandamentos de Deus. Então, ele quer puxar o maior número possível dos filhos de Deus para o seu lado, mas que nós possamos sempre nos arrepender, procurar guardar os mandamentos, e assim nós estaremos no caminho correto, né? Que é um dia voltar à presença de Deus e sentir paz e tranquilidade aqui nessa vida, que é o mais importante. Que a nossa retidão possa ser como as ondas do mar. Essa foi uma escritura que eu aprendi lendo nas aulas anteriores. E ele ordena a todos os homens que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois do contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. Então, além de você seguir o exemplo de Jesus Cristo, ter fé nele, você precisa ser batizado. Você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e ser batizado na igreja de Jesus Cristo, por quem possui autoridade pelo nome de Jesus Cristo. Então, você é batizado em nome de Jesus Cristo, demonstrando aí fé nele. Então, precisa fazer isso, porque para você voltar à presença de Deus, você precisa passar pelas ordenanças e fazer convênios com Deus. E se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor Deus, o Santo de Israel, disse. Então, ou seja, é necessária a ordenança do batismo. Eu convido vocês, que você que ainda não é batizado, que você se arrependa, procure aí os missionários da igreja e seja batizado para fazer parte do reino de Deus. E os conselhos de Deus no capítulo 9 diz: quão astuto é o plano do maligno, a vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens, quando são instruídos
pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Ai, porém, dos ricos, que são ricos das coisas do mundo, porque sendo ricos, desprezam os pobres e perseguem os mansos, e seu coração está em seus tesouros. Portanto, os seus tesouros são seu Deus. Eis que seus tesouros também perecerão com eles. Então, não adianta você ser rico, né, ter seus tesouros, sabendo que você não vai levar nada aqui dessa terra. Né? A maior riqueza que nós podemos ter é ser membro da igreja, fazer parte do reino de Deus, guardar os seus mandamentos, viver em paz, em tranquilidade, sentindo o Espírito. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o santo Deus e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte e ter mente espiritual é vida eterna. O último tópico. O sacrifício de Jesus Cristo pode me trazer alegria. Portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que esse seria seu nome. Venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus, e nenhuma outra nação da terra crucificaria seu Deus. Então, olha só, ele está profetizando que nasceria um Jesus Cristo aqui nessa terra, e que ele nasceria num lugar onde as pessoas iriam crucificar ele. E esse local que Jesus Cristo foi crucificado foi que ele foi crucificado pelos judeus. Então, somente os judeus, o povo judeu é que faria essa crucificação dele, que não acreditaria que ele era o nosso Salvador. E ele fala assim, porque caso os seus grandes milagres se dessem em outras nações, eles se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Então, olha só, se Jesus Cristo tivesse nascido em qualquer outra parte do mundo, todos iriam acreditar que ele era o Salvador. Mas como ele nasceu em Jerusalém, viveu em Jerusalém, o povo de judeu crucificou ele e não acreditou que ele era um Salvador do mundo. Mas por causa das artimanhas sacerdotais e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a serviço contra ele, para que seja crucificado. Então, aqui já a profecia, né, de que Jesus Cristo seria crucificado devido àqueles que viviam em Jerusalém, que endureceriam ali o coração contra ele. E ele fala no 6, portanto, devido às iniquidades deles, recairão sobre eles destruições, fome, pestes e derramamento de sangue. E os que não forem destruídos serão dispersos por todas as nações. Então, pelo fato de eles terem crucificado o Salvador do mundo, né, eles iriam sofrer todas essas consequências, né, devido a essas iniquidades e terem sacrificado Jesus Cristo, eles iriam passar por destruições, fome, pestes, mortes, né, derramamento de sangue, né, e não somente isso, não somente ser destruído, mas também eles seriam dispersos por todas as nações. E foi o que aconteceu, né? Hoje nós vemos judeus sendo dispersados por todas as nações, mas sabemos que antes da segunda vinda de Jesus Cristo, todos eles voltarão para Israel para a realização dessa coligação de Israel, como nós falamos aqui no início. No capítulo 10. E agora, meus amados irmãos, vendo que nosso misericordioso Deus nos deu tão grande conhecimento sobre essas coisas, lembremos-nos dele e deixemos de lado o pecado e não inclinemos a cabeça, pois não fomos rejeitados, não obstante, fomos expulsos da terra de nossa herança. Fomos, porém, conduzidos a uma terra melhor, pois o Senhor fez do mar nosso caminho e estamos em uma ilha do mar. Então, Jacó falando aqui para os irmãos dele o quanto eles tinham sido abençoados por estarem numa terra abençoada e prometida. E ele fala assim aos irmãos, portanto, animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Então, aqui Jacó, né, assim como Nefe, alertando os seus irmãos aí que eles tinham livre-arbítrio para poder escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Então, que nós possamos aí aplicar todos esses ensinamentos nas nossas vidas.
E ele continua: portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus, e não com a vontade do diabo e da carne. E lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da ressurreição e também da morte eterna, pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus para louvá-lo pela graça divina. Amém. Então, esses foram os ensinamentos, capítulos 6 a 10. São muitos conteúdos. Eu convido você a ler e a ponderar também sobre esses ensinamentos, de que maneira nós podemos colocar em prática. É muito bom aprender sobre todas essas profecias que foram realizadas por Isaías, transmitidas através de Jacó, que nós temos hoje no livro de Mórmon, e saber que Jesus Cristo realizou o seu papel conforme foi profetizado. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre 2º Nef, de 11 a 19. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, ou se você deseja compartilhar alguma mensagem, deixe aqui registrado nos comentários. Se você quer ganhar um livro de Mórmon, um exemplar desse aqui do livro de Mórmon, esse que está aqui abaixo, ele pode chegar na sua casa gratuitamente, basta você clicar aqui no link abaixo, preencher um formulário que o livro de Mórmon vai chegar até a sua casa. Assista os vídeos aqui ao lado para que você possa aprender mais sobre esses capítulos do 2º Nef, de 6 a 10. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima semana.